Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Comunitária. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança. Estamos aqui mais uma vez e hoje com um podcast diferenciado, diretamente de Curitiba, isso mesmo. Wszystko dobrze na wszystkich, co słuchają ten program? Wszystko? Aha, tutaj wciąż wszystko jak to się mówi? Porządeczko, tak. Aha. Nós estamos aqui hoje, eu vou tentar ler o currículo do cara, viu? Depois vocês vão conhecer, vão ver essa grande pessoa, um jovem ainda e com um currículo invejável ou impecável. Olha só, 47 anos de idade, professor, mestre em História da Imigração pela Universidade de Jagiellonica de Cracóvia, depois ele me corrige, na Polônia. Atualmente coordenador da Diversidade e Direitos Humanos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Conselheiro do Senado polonês representando os descendentes de poloneses que moram no Brasil. Presidente do Grupo Folclórico Polonês do Paraná, Wisła, e diretor da Sociedade Piłsudski de Curitiba. Proprietário da Folklore Trajes poloneses, que fabrica trajes típicos há 20 anos. Foi o primeiro brasileiro que teve a honra, de receber a carta polaca, documento emitido pelo governo polonês, iniciando então um processo de concessão do documento para descendentes e atuantes na comunidade polonesa que tenham conhecimento da língua materna. E o mais interessante, muito bem casado com 2 filhas maravilhosas. Casado com a bailarina e coreógrafa Christine Diz Fabian, ou Fabian de Araújo, e pai de 2 moças, Gabriele e Evelina. Quer mais? Ah, mas tá doido, né? Que currículo. Então vamos conversar com nosso amigo, uma pessoa incrível, que eu quase aprendi a dançar lá no folclore, lá em Curitiba esses dias. É isso mesmo. Lorival de Araújo Filho. Boa noite, Lorival. Wszystko dobrze? Wszystko w porządku. Dobry wieczór. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Na ocasião, nós estávamos realmente lá na Sociedade Piłsudski, no encontro de líderes e professores de língua polonesa. E nós cedemos a sociedade em parceria aí com a Universidade Federal do Paraná, e em especial o professor Fabrício Wikroski, que também é brasileiro de Áurea, porém está sempre pela Polônia atuando por lá. Então, lá nesse encontro, nós falamos um pouco sobre a importância da língua nas atividades diárias nossas aqui, da língua polonesa, obviamente, né? E tive a oportunidade de mostrar para eles também um pouco da nossa sociedade e um pouco do Grupo Wisła, que é certamente, se não o maior, um dos maiores fora da Polônia. Acho que é o maior mesmo, de verdade. É um destaque, né? Um destaque que chega a ser quase internacional, ou já é internacional, Lorival?
Na verdade, assim, o visto a cada 2 anos ele vai para a Polônia mesmo, né? Aham. Não só a Polônia, mas outros países também. Nós temos um repertório assim que acaba nos levando, né? A gente já tem organização para isso. E é certamente hoje, na atualidade, isso eu falo porque as pessoas me conhecem muito lá na Polônia e o nome do grupo folclórico Viço, ele é conhecido entre os folcloristas do mundo inteiro, né? Sim, sim. Pelo trabalho que a gente desenvolve, muito sério, né? É muita seriedade, não dá, e eu já vou abrir essa conversa depois, talvez a gente fale sobre folclore, não dá para falar sobre folclore, seja ele qual for, a não ser seriamente. Esse papo de que folclore, meu filho vai lá para se divertir. Também, mas aí o trabalho é pela metade. Sim, sim. Lorival, vamos começar então do começo, né? Uhum. É, você é natural de Curitiba? Isso, sou curitibano, né? Daqueles Aham. que não dizem bom dia pro outro, dizem assim, né? Que nada, eu Ah, quebrei, eu sei tudo. Dizem isso, mas não é verdade. O curitibano é bem aberto. sim, sim. É, como foi você, como surgiu essa oportunidade de você ir para a Polônia estudar lá em Cracóvia? Os tempos eram um pouco outros, né? Mas até hoje existe, as bolsas continuam existindo, né? Mas na época, isso foi o ano 2003, já existia aqui de Curitiba algumas pessoas que moravam do Brasil que moravam na Polônia porque eles foram com bolsa de estudo que se conseguia na época através do consulado. Aí eu cheguei lá na Polônia em 2003 com uma bolsa dessas e eu encontrei um monte de gaúcho lá. Aham. Gaúcho tinha gente de Nova Prata, tinha gente de Passo Fundo, tinha gente de Santo Ângelo, tinha gente de Áurea, assim que eu conhecia, né? Mas tinha mais Sim. gaúcho. E aí, até Aham. uma história engraçada que eu voltei para Curitiba depois de uns 2 anos de férias. Cheguei aqui e o pessoal me estranhou, porque disse que eu falava, mas bah, eu te fala assim, né? E por conviver com os gaúchos demais lá, então foi essa. Daí eu fiquei um ano no curso de língua, mas já cursando já, né, na universidade também. Sim, sim. E, e, e aí eu tinha aula todos os dias, era uma coisa bem pesada, assim, mas em paralelo a isso, eu fazia folclore num grupo muito grande lá da Universidade de Aggeloni, que se chama Sovianki. E isso aconteceu comigo, né? Eu fui lá para estudar, mas também fazer folclore. Daí me especializei, fiz curso em Dublin, fiz tudo até curso menor de folclore lá, fui aprendendo as regiões e eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, então eu estava viajando o tempo todo que as pessoas me convidavam para conhecer as regiões, então eu tive uma oportunidade muito grande, assim, etnográfica, eu já era historiador, então, Sim. etnográfica de ampliar o conhecimento e já estava falando mais ou menos a língua, então foi maravilhoso. Sim, você aprendeu a falar a língua, você já sabia falar a língua aqui antes de ir para a Polônia, né? Não, na verdade, aqui eu fazia curso de língua de uma forma bem rudimentar, que tinha aqui em Curitiba algumas aulas, né, que a gente fazia, o basicão mesmo, Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, nie lubię tego, nie lubię tego, e, e por aí vai, né? E Aham, aí, eu cheguei lá, eu tinha aula todos os dias, das 7 até as 4 da tarde, na Universidade da Aggelônica, de polonês. aham, aham. Era todos os dias, de segunda a sexta. Então, foi um intensivo muito bom, mas onde eu aprendia mesmo, valendo, era no dia a dia com os poloneses mesmo, sabe? Com a polacada. É, Porque a língua ela é muito mais rica do que a gente pode aprender no burocrático na universidade, né? sim, sim. E sempre no diálogo, na conversa do dia a dia, se aprende muito mais, né? Porque você, é claro que é importante a parte gramatical, em especial das aulas, né? Sim, Mas a língua falada no dia a dia ela é muito rica, então eu tive essa oportunidade e continuo tendo, porque eu falo polonês todos os dias, né? Porque ou eu falo com os poloneses radicados aqui no Brasil, não os antigos, mas esses que vieram agora recentemente, aham. polonês mesmo, ou eu falo com as pessoas lá, ou do Senado, ou da Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ou os meus amigos que estão lá, que me ligam volta e meia e conversam. Sim. Me diz uma coisa, aqui eu vi ali no teu currículo que você é conselheiro do Senado polonês, Sim. né? Então, o que isso significa? Vejam,
é importante até esclarecer, porque pouca gente sabe disso, que isso existe, mas os que sabem, é importante que saibam exatamente o que a gente faz, né? Ah, sempre existiu essa figura, essa posição. Antes de mim tinha sido o padre Zdzisław Marchewski, que trabalha em Porto Alegre. Antes do padre Zdzisław Marchewski foi o seu André Ramers, que durante muitos anos, aí do Rio Grande do Sul. E agora estou eu. Em síntese, tudo pode mudar, vamos dizer assim, dependendo do momento político do país, etc. e tal. Mas, em síntese, a gente discute questões importantes para a diáspora mundial, né, onde estão os poloneses no mundo. No caso, esse ano, as discussões foram muito importantes para apresentar à presidente do Senado possibilidades e necessidades que nós temos. Então, esse ano, por exemplo, no final do ano passado, em novembro, nós estivemos lá no encontro de 5 dias, e nós decidimos que o Senado iria financiar ou apoiar no exterior, para os poloneses do exterior, o ensino da língua. Sim. Então, foi aprovado pelo Conselho, o Conselho fez um documento, e esse documento foi entregue nas mãos da primeira, vamos dizer assim, da presidente do Senado, a senadora Małgorzata Kidawa-Błońska, e ali, naquele documento, tinha, em especial, não só isso, mas em especial a necessidade do apoio ao ensino, continuidade do ensino da língua, porque é muito dinheiro investido nisso, são cursos, são material. Agora, aqui no Brasil, tem 14 professores da Orpeg, então esses professores recebem, enfim. E aqui no Brasil não tem muito disso, né? Mas há, nos países onde tem muito polonês, como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Canadá, não só Alemanha, mas República Tcheca, existem escolas polonesas, escola mesmo. Sim, sim. Com currículo em polonês, tudo em polonês, lá. E aí, nessas escolas, tem merenda, tem professor. Então, o governo polonês também financia centenas dessas escolas no mundo. Então, a gente decidiu, então, nesse documento, que nesse ano de 2025 e 2026 fosse investido muito nisso. Então, por exemplo, é uma das coisas que a gente faz. As pessoas, às vezes, me mandam assim, Lorival, você pode apoiar o nosso projeto? É que não é a nossa função fazer projetos ou etc. e tal. Tá entendendo? Não é a nossa função. A nossa função é lutar por recursos, por exemplo. Nós também lançamos um debate lá do apoio aos grupos folclóricos, à manutenção. Mas aconteceu que no ano de 2025 diminuiu um pouco o apoio dos grupos folclóricos para o apoio da língua. Em 26, talvez volte novamente o apoio do folclore, dos grupos folclóricos e também da língua. Não só, e outras coisas que tem, como obras, reformas, etc. e tal. Sim. Pois é. Muitas coisas, né, então estão sendo revistas, né, e o Senado, é claro, tem o papel de buscar, de auxiliar nessas resoluções. Assim como no Brasil, né, no Brasil também acontecem essas questões. Outra coisa bem importante aqui que eu vi é que você trabalha como coordenador da Diversidade e Direitos Humanos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Explique esse teu trabalho. Sabe por quê, Lorival? Assim, nós gostamos de saber de você, queremos saber tudo sobre você, como eu já disse antes, né? Além o teu currículo é maravilhoso e por isso nós estamos questionando as suas funções. Bacana. Veja bem, eu sou professor desde 1998 e eu comecei com os pequenininhos na escola, né? Crianças pequenas. E aí, logo em seguida, ainda na universidade, já comecei a trabalhar história com ensino fundamental, a partir do 6º ano, na época era a 5ª série, né? E aí eu sempre trabalhei com surdos, por exemplo, né? O ensino de história, geografia, enfim, sociologia, filosofia para surdos. Não só, mas para eles também. Então, essa foi uma maneira que eu fui para essa parte da diversidade, assim, né? E também com crianças com deficiência mental.
à época. Hoje em dia fala-se mais deficiência intelectual, depende do momento. Bom, e aí isso, na minha escola, uma escola, a segunda maior escola do Paraná, Instituto de Educação do Paraná, onde eu trabalhava. E aí o tempo foi passando e eu me tornei diretor dessa escola, né? A partir disso, eu fui convidado para ser chefe do Núcleo de Educação de Curitiba. E fui, durante 2 anos e meio, chefe do Núcleo de Educação. Aí as coisas vão mudando, aí um dia me convidaram para ser chefe do Departamento de Educação Especial do Estado. Fui. E agora eu estou com a coordenação geral da diversidade e dos direitos humanos. Então é uma responsabilidade muito grande, porque só da parte da educação do campo, eu tenho 524 escolas, sob responsabilidade pedagógica também minha. Aí eu tenho mais 40 escolas indígenas. Diversidade nesse sentido que a gente fala, obviamente. Mas, na verdade, a diversidade para a gente trabalhar as políticas educacionais e pedagógicas para toda uma gama de estudantes que existe no Brasil todo, no caso do nosso Paraná. E aí, eu tenho também as escolas das ilhas, daí eu tenho também as escolas quilombolas, e, logicamente, tem todas as políticas voltadas aos direitos humanos, combate à violência, de todas as formas, violência que acontece intra e extraescolar, e as violências elas são diversas, tudo que acontece na escola. Então, é um trabalho assim, que eu costumo dizer, é muita coisa que acontece, e eu tenho uma equipe de 339 colaboradores, e eu na coordenação dessa equipe, no Paraná inteiro. Então é muita coisa, né? Muitos É psicólogos, muitos muita coisa. assistentes, muitos professores. Essas pessoas que eu disse para a senhora agora, eles trabalham diretamente comigo, assim, ou indiretamente, mas que a gente delimita, não determina, as políticas educacionais para a melhoria da qualidade de vida do clima escolar dentro das escolas, né? Por exemplo, nosso maior combate é o assédio, a Sim, violência, sim. de todas as formas. Nós sabemos que ainda no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem crianças que são abusadas. Sim. Então, eu sou um fiscal para que isso não aconteça, não sou eu, mas toda a minha equipe. Né? Então, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande comigo. Né? Também sou especialista em educação especial, né? E eu acho que isso tudo, Deus me deu para trabalhar com isso. Não é fácil trabalhar com essas questões. E E, também ter a confiança do governo do Estado e de governos que passam governos completamente diferentes e a gente continua lá trabalhando. Ou seja, o nosso trabalho não é ideológico, político, partidário. O nosso trabalho é principalmente pelas pessoas. sim, E isso sim. também é no grupo folclórico, a gente leva, a gente aprende, e é assim que acontece, bastante sério. Lorival, eu quero já parabenizar por esse trabalho, porque a gente conhece um pouco da educação. Imagina a educação o trabalho que você tem em sua pasta. Parabenizo mesmo pela imensidão, né, do trabalho que vocês realizam lá no Paraná. Muito bem, Lorival. Agora então, como surgiu o grupo tão renomado, tão visualizado, tão apaixonante que é o Viswa? Então, obrigado pela pergunta também. Nós temos dois momentos históricos do grupo folclórico, né? O primeiro, o momento que já vou começar a falar dele, é o momento da exatidão, do surgimento, mas não oficial. E daí eu vou falar do momento oficial. Então, dois momentos. Em 1928, em 27, veio para o Brasil um professor chamado Tadeusz Morozowicz, artista de Cracóvia, e ele veio para o Brasil, eu acho que numa tentativa de aventurar uma qualidade de vida, e ele veio e já de cara funda a segunda escola de balé do Brasil, porque a primeira era no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, e ele veio aqui, não existia no sul do Brasil, não existia em São Paulo, não existia lugar nenhum balé. E ele era bailarino polonês, ele vem e funda aqui numa sociedade alemã. Era tudo perto aqui no centro de Curitiba, né? Uma da outra sociedade. E ele também, logicamente que polaco, ele dentro da sociedade polonesa Piłsudski, não só, tinha outras também, ele cria um grupo teatral com danças folclóricas, Aham. para apresentar nas festividades.
E esse grupo, ele então inicia em 1928, se apresenta em vários lugares, lógico, né? Tinha muito polonês assim de memória viva e fresca, porque eles tinham recentemente vindo da Polônia com uma saudade tremenda. Sim. Então faz o maior sucesso tudo isso, só que aí os anos vão passando e aí vem o nacionalismo de Vargas, o que proíbe todas essas manifestações, em especial em Curitiba. Muito, né? Uhum. Curitiba já era uma cidade grandinha e passa a ser coibido tudo isso. Não tem problema. Eles saíram um pouco dessa jogada, tiveram que sair, né? Segunda Guerra Mundial veio, sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial houve uma forte campanha nacional brasileira de nacionalização, de abrasileiramento. Veja só, vamos lembrar que boa parte dos descendentes de imigrantes que estavam, ou imigrantes que estavam no Brasil, eram alemães, por exemplo. E os Sim. alemães e também os italianos estavam contra o Brasil na guerra. Sim. Então, o que o Brasil vai fazer? Vai coibir todas as manifestações aqui no país de alemães e italianos, por exemplo. Correto? O japonês Sim. também, entre aspas. Né? Sim. E aí os poloneses, apesar de estarem do outro lado, estarem contra a Alemanha, mas também tinha que ser coibido de forma que tinha que ser abrasileirada a situação. Sim. Aí, bom, passa esse período e já nos anos 50 eles retornam o grupo folclórico no centenário perdão, no centenário da independência do Paraná, retoma o grupo folclórico, isso a partir de 1953. Veja que houve uma pausa de praticamente aí uns 11, 12 anos, por causa Uhum. dessas questões políticas, de problema. Primeiro o nacionalismo de Vargas, segundo a Segunda Guerra Mundial. Sim. Ok, daí volta, e aí em 1960 o grupo se oficializa documentalmente, com diretoria, estatuto, enfim, tudo que fosse necessário. Então, desde 1960, ele vem oficialmente, tem documentação e tudo. E isso é muito bacana, né? Porque a gente conta a história desde lá, de 28, desde o começo, com o professor Tadeusz Morozovich, e também a gente conta essa história oficial. E interessante que as bisnetas do Tadeu e o neto do Tadeu, o pai dessas meninas, dançam lá no grupo folclórico. Olha. E manteve-se essa tradição, então a gente não esquece disso. Mas não é só do Tadeu que a gente não esquece. Na verdade, nós não deixamos esquecer quase nenhum dos grandiosos que passaram pelo grupo. E esse ano, Uhum. agora recentemente, dia 1º de janeiro, nós perdemos o senhor Elmar Guariz, que foi diretor do Grupo Juventus por quase 40 anos. O Juventus foi a maior potência folclórica do passado, aqui no Brasil. E depois ele saiu de lá, em 1998, ele foi para o Vício, e lá ele ficou praticamente quase 30 anos, e faleceu recentemente. Então, para mim ainda sobrou mais isso. Agora também, não sozinho, obviamente, mas escrever uma história agora sem o seu Elmar, que era o nosso pilar, a pessoa que me ensinou muita coisa, que ensinou que folclore é coisa séria e não adianta querer fazer brincadeirinha e agradar todo mundo para ir para folclore, que todo mundo que é muito agradado para ir para um lugar, elas acabam virando as costas para você depois. Sim. Sim. Verdade. E eu falo verdades assim, no e cruas desde o começo, quando a pessoa vai para o grupo. Você veio aqui para o grupo folclórico para participar como integrante, ou você veio para cá para entender como academia? Academia não, aqui você tem que vir, cumprir e fazer. E aí nós vamos ser felizes, alegres e contentes dentro dessa metodologia. Sim. Só que eu falo Sim. isso e muita gente acha estranho, daí então olha o vício e olha o grupo delas. A diferença. Aham. E Aham. dá para Aham. fazer. Seriedade não espanta ninguém, você concorda comigo? Sim. Claro que Porque não. há os momentos, logicamente e obviamente, de brincadeira, há os momentos de festividade, nós fazemos tudo isso, mas na hora que está no salão, existe uma pessoa capacitada que está dando ensaio, existe uma pessoa capacitada que está dançando, existe uma pessoa capacitada que está planejando e cuidando de trajes, etc, etc. Então, aí as coisas funcionam. É verdade. E tu sabe que com esse tipo de pensamento, com essa responsabilidade, porque você está representando uma cultura de um povo, né? Falou muito bonito, é isso aí. Né? Não dá Então para colocar é. um traje típico e sair aí de óculos escuros, com traje típico, cheio de brinco, traje típico, cheio de pulseira. Por quê? Porque daí você não está representando aquele traje típico. Você está Exato. colocando alguma coisa em cima dele que não representa aquele momento de onde ele foi surgido, e muito menos respeita as tradições.
Então eu sou muito cético e às vezes chato, vamos dizer assim, né? Com tudo isso, mas eu sempre falo para os meus dançarinos. Tá, agora, e não é diminuindo ninguém, tá? Você está aqui numa festividade, num festival, tem vários grupos, dá uma olhadinha nos outros e veja se vocês querem ser igualzinha àquele, ou se querem fazer a coisa direito. E eles se convencem disso. E eu tenho dado muitos cursos, às vezes, aí, para os grupos folclóricos, todo mundo concorda. Nem todo mundo segue, não é obrigado também, mas eu acho que nós estamos indo muito bem aqui no Brasil nesse sentido, sabe? De Sim, sim. respeito às tradições. Com Aí, certeza. em Guarani das Missões, tem grupos aí de crianças que estão maravilhosos, e, enfim, e que escutam e que têm aceitado, assim, eles, por exemplo, eles fazem traje comigo, aí Sim, eu sim. fabrico. E daí eles me perguntam, eu acho que faltou isso, eu acho que faltou aquilo. De repente eu vejo a próxima apresentação, já tem. Opa, que É, legal. é. Sim. Bacana. São trocas de ideias, né, para o crescimento, sempre crescendo. Quantos membros hoje tem o Viswa, integrantes do Viswa? E as categorias? Então, nós temos categoria infantil, categoria juvenil tem o juvenil da sede histórica do Vissa, que é no centro da cidade, e tem a também do Colégio Santa Cândida. Daí nós temos a categoria sênior, que são Uhum. ex-dançarinos, a grande maioria, ou pessoas que não foram dançarinas, mas não têm disponibilidade de tempo e nem o pique do grupo adulto. Né? E aí tem o grupo adulto, que é o grupo principal do Vissa, nós temos o coral e nós temos a orquestra. Então dá umas 220 pessoas. Não é fácil administrar isso, sabe? Não, não é fácil, não. Porque tem Mas, ensaios, mas eu, veja, não trabalho sozinho, eu dou ensaio, tá, sou presidente do grupo, mas dou ensaio para o grupo adulto, aí tem a pessoa responsável pelo grupo do Santa Cândida, tem o grupo responsável pelo grupo infantil e juvenil do centro, as pessoas, né, daí tem todas as salas de trajes, botas, adereços, tem as pessoas responsáveis, e assim, elas não recebem nada, mas eu as cobro, porque senão a gente troca, porque a pessoa não está lá obrigada, né? Ama o grupo, quer exato. estar ali. E aí também tem, que daí eu não contei, obviamente, os alunos de polonês, a sociedade, que também são muitos, né? De vários Sim. grupos. Lorival, o que eu achei assim, ó, tão interessante que na maneira de aprender os passos da dança, agora quando nós estávamos lá na questão da diversidade linguística, naquele evento maravilhoso, o qual você também foi um dos que falou lá também. É, na hora da dança, na hora do início, né, dos passos, Guarani começou a dançar que parecia já membro do Viswa, né? Já integrante do Viswa. Guarani tem a dança já na sola do pé, tá? Entendeu? Mas e tu viu, Muito- mas escuta, e tu viu o Fabrício? O Fabrício também entrou na onda, né, Ele entra na onda, ele entra. Então, o Fabrício é meu amigo há muitos anos, né? Quando o Fabrício foi para a Polônia, ele foi no mesmo ano que a minha mulher. Na época, ela não era minha mulher, eles foram no mesmo ano. Aham, aham. Na época a gente era só colega, né? E aí eu fui 2 anos depois deles. Sim. O Fabrício tá no Rio de Janeiro hoje, né? Também falando sobre a diversidade linguística, num Então, no curso, evento né? bacana, né? No evento bem legal. É, Eu fico feliz dessa juventude, esse pessoal está se envolvendo, assim, sabe? Porque são coisas diferentes que estão surgindo e acontecendo, e poxa vida, nós temos que começar a inovar algumas coisas, tentar atrair de forma diferente, também propor coisas de formas diferentes. E o Fabrício é uma pessoa fundamental, sabe? Que nós temos que valorizar muito, não só ele, mas todas essas pessoas que estão destinando o seu tempo a fazer alguma coisa. Aí, Guarani tem a Amarelilha, aqui de Curitiba tem vários que vão nesses cursos, tem o André, o Ramedes, que é o menino, né? Bom, tem gente de tudo quanto é canto, e se nós não valorizarmos isso, então nós podemos fechar a porta da exato. questão polonesa. Nós Exato. temos que valorizar, né? Nós temos uma coisa boa aqui em Guarani das Missões, que nós temos também uma professora da Polônia, né, que está atuando aqui, que é a Magena. Então, ela nos deixa cada vez mais presente a cultura polonesa aqui, né? Também. Nós estamos nesse É, momento agora desses professores de Orpec, que é um momento que não aconteceu antes no Brasil. Ele vem acontecendo dos... exato.
E o que eu quero dizer, e eu falei aquele dia, naquela curta palestra que eu fiz lá, Sim, precisamos absorver o máximo possível dessas pessoas, porque políticas mudam. Alguns não entendem o que eu estou dizendo. sim, As políticas sim. mudam e pode ser que daqui a uns anos a gente não tenha Orpeg aqui, esses professores da Polônia. Políticas Exato. mudam, né? E aí a gente torce para que não mude, que a gente tenha sempre as pessoas nos ajudando aqui, apoiando, explicando, ensinando, porque a hora que a política mudar, e isso é inevitável num dado momento, aí nós passamos a ter uma outra fase. E a fase agora é essa e é muito interessante. Sim. Lorival, você foi o primeiro a receber a honra, né, de ter a carta polaca aqui no Brasil. Nos conte um pouquinho desta sua façanha. A primeira carta polaca é marco, né? Marco na vida. Tem coisas que ninguém tira de você, né? Eu Então, também, eu também tenho a carta polaca, viu? Então, só que eu perdi, não, só que eu perdi em Frankfurt. Não, não, mas faz de novo, faz outra. sim, sim. Veja só, em 2019, antes da pandemia, eu sempre fui pessoa de fazer eventos, sabe? Daí, como eu sou muito vinculado assim, ao folclore, a várias coisas, aí a partir de 2019 me vinculei bastante à Wspólnota Polska. E aí o governo polonês queria muito, muito expandir, né, conhecer os imigrantes de uma forma melhor aqui no Brasil, as comunidades polônicas aqui, polonesas, enfim. E aí me ligaram um certo dia lá do pessoal, vamos fazer um congresso no Brasil, Lorival? Vamos. Você organiza para nós, para a minha sociedade é humilde, mas vamos fazer lá. E aquele congresso foi maravilhoso. Não era aquela casa que a senhora viu, era exatamente ali, só que ela era um pouco menor, mas movimentou de forma incrível. E, à época, veio para cá a equipe inteira do Ministério das Relações Exteriores e viram toda aquela ação aconteceram, que a gente conhecia todo mundo, que eu conhecia, enfim, todo aquele momento. E o congresso foi fantasticamente bem organizado e maravilhoso. Tinha muita gente, né? Nós contratamos o hotel na frente da sociedade, e lá tinha espaço, etc. e tal, almoço para 300 pessoas todo dia, e jantar, e café, e festa, e a juventude foi, bom, enfim, foi maravilhoso. E aí, no evento, veja, eu não sabia de nada disso. A chefe do Ministério das Relações Exteriores disse que a intenção deles em fazer o evento seria começar os processos de carta polaca no Brasil. Mas ninguém sabia o que era carta polaca. Nem eu sabia direito. E ela falou assim, olha, e pelo que está vendo aqui, estamos anunciando que a primeira pessoa que vai receber aqui no Brasil é o Lori. Puxa, né, beleza. Que honra. E aí começou realmente, depois da pandemia, o processo de carta polaca. Foi depois? Foi depois. Que eu me perco às vezes no tempo. E aí me chamaram no consulado, a cônsul era Dorota Bogutin, Aham. e Lori, como foi dito, a diretora do ministério tal gostaria que você apurasse a documentação, assim, nos tragam, e nós iniciamos aquele processo. Então eu recebi a carta polaca, não aqui, eu recebi em Varsóvia, na sede da Wspólnota Polska, no evento onde estava o primeiro-ministro da Polônia. Foi um evento, nunca me esqueço, teve uma orquestra com 40 acordeonistas, que tocavam as músicas tradicionais, e eu e um outro colega aqui do Brasil, porém ele mora ainda na Polônia. Aham, aham. E eu recebendo como primeiro do Brasil, e ele, um outro brasileiro que recebeu morando lá, e ele está lá até hoje. Então Que foi emoção. maravilhoso, foi fantástico. E as coisas passam, e aí muitos outros vieram, eu não sei hoje quantos receberam no Brasil, né? Só que a carta polaca, é importante que as pessoas saibam que o primeiro critério é falar polonês, não precisa falar muito bem. E O eu básico. acho que é um critério que incentiva as pessoas a irem atrás ou força elas a aprenderem um pouquinho. E é muito difícil dizer que eu sei que as pessoas têm o nome Kowalski, são poloneses e que, na minha visão, deveriam ter direito. Mas existe esse critério da língua que eu acho importante. Não acho que ele seja totalmente correto, tá? Porque tem pessoas, como eu disse, de terceira ou quarta geração, e é Kowalski, por exemplo,
e não tem direito da carta porque não consegue falar polonês, porque nunca foi Sim. ensinado, porque ele não teve oportunidade. Só que hoje nós oferecemos cursos em todas as partes do Brasil para aprender polonês, ou online ou presencial. Mas você sabe, Lorival, que nós temos aqui, inclusive, aula de polonês através do rádio. Às 8 Então, horas da noite tem aula de polonês, né? Claro que é pela professora Jússi, que não é 100%, mas atira bonito eu no polonês. viu? Mas dá para aprender sempre. Quando as pessoas querem Sim, aprender, tem um menino aqui em Curitiba, puxa vida, o cara fala, e ele nunca estudou na Polônia. O cara fala muito melhor que eu. tu É vê. impressionante a dedicação das pessoas onde leva as pessoas, né? Sim, Eu sim. acho que ele tem uma habilidade para isso fantástica, né? E não só ele, outras pessoas aí, mas realmente, quando as pessoas querem isso, quer dizer, elas alcançam, Sim, sim. né? Agora nós vamos um pouquinho lá para o seu trabalho mais particular. Você tem uma empresa, Folclore Trajes. Sim. Como surgiu a ideia de ter uma Então, empresa voltada a isso? eu sempre gostei de coisas folclóricas, né? Há muitos anos já. E aí, quando eu vim da Polônia a primeira vez, eu fiquei lá um ano e pouco, daí eu vim para cá e trouxe uns lenços. Que as pessoas queriam que eu trouxesse, trouxe uns lencinhos para vender. E comecei a vender lencinho. Daí eu fui lá voltar, daí trouxe mais. Aí eu descobri formas de trazendo as coisas e aprendendo também o que vale a pena trazer e o que não vale. Porque muitas pessoas te pedem coisas e você tem prejuízo com isso, corre isso. Ah, traz Sim, vodka para mim. Não dá, não dá. sim, Correio sim. custa, é pesado, dá trabalho, não dá, e deixa que as pessoas não querem pagar o que vale, não É. dá. Então, mas aí eu comecei a investir muito no folclore. No começo era muito lenço, daí eram objetos para decoração, e daí meio que quebrei a cara, porque deu problema na alfândega, sumiu o caixa, um monte de coisa, e daí comecei a investir mais em coisas miudezas, né? E hoje eu também tenho muito, eu não sei, esse dia eu calculei que eu acho que eu já vendi mais de 10 mil lenços no Brasil. É, polonês, né? Então, onde eu Aham. vou, assim, tem camiseta, né, muita coisa minha. Mas, de uns 15 anos para cá, eu comecei a me especializar muito com traje típico mesmo, né? Já era, tenho um conhecimento bastante amplo do folclore, lógico, né? E saber os caminhos para ele. Então, eu tenho uma empresa, tenho pessoas que trabalham para mim, que costuram, que fazem adereço, etc. Tenho tudo regularizado em termos de imposto, nota fiscal, e isso não é fácil, é caro, custa, você se incomoda, tem contador, né? Tem imposto que incide dentro da tua renda, porque você tem mais de uma fonte, eu trabalho no Estado, né? Tudo isso Sim, aí. sim. Você tem que É. saber. E outra, Lorival, foi ótima a tua ideia, né? Porque fazem 20 anos, né, que você tem essa empresa. Porque não existe quase empresas que confeccionam trajes típicos como são necessários, né? Polonesa, empresa mesmo, eu acho que só eu, né? Eu acho que talvez tenha algum colega aí, e para mim não é problema nenhum ter outros, tá? Sim, Porque tem sim. espaço para todo mundo e quem faz. E conta muita coisa, conta confiança, conta qualidade, conta preço, conta conhecimento, um monte de coisa. Então eu não me incomodo se tem outros que vendam lenços, entendeu? Eu não me incomodo, entendeu? Sim, De sim, verdade, senão eu sim. vou ficar, imagina, né? É. E daí eu conto a meu favor assim o conhecimento de saber as regiões, saber o que vai, como vai, e o material, e logicamente a empresa já tem uma saúde financeira que vem há algum tempo, então eu nunca cobro adiantamento das empresas, de quem me contrata. Me paga Ah, depois que eu entrego. Quem é que consegue fazer isso? Entendeu? é. Eu não recebo da senhora um centavo por causa do traje antes. Eu já me ferrei com isso, sabe? Ah, imagina se não. Mas, Aham. por outro lado, assim, a empresa consegue se manter e receber depois que entrega. Uhum, Né? E só uhum. que as pessoas às vezes confundem, porque traje típico você não tem, não é costureira que faz roupa que faz, tem que ser costureira de folclore. E daí, às vezes, o traje tem 3 meses, acaba levando 6 meses. Depende do ano. Ano passado eu tive tanta encomenda, graças a Deus, que eu estou entregando agora, ou fazendo agora coisa que era para o ano passado, mas também me encomendaram no final do ano, né?
porque demora, eu não consigo colocar as minhas costureiras fazerem, por exemplo, 3 trajes diferentes ao mesmo tempo. Vai haver uma confusão, não vai ficar, né? E às vezes não fica contente, né? Contento dele, tem que refazer. E o trabalho é muito delicado, né? Porque as roupas típicas realmente são delicadas, desde as cores, os bordados, né? As formas, elas E as são delicadas. pessoas, normalmente, elas querem o mais caro, né? Daí quando eu conto para elas, olha só para vocês terem uma ideia do que aconteceu com a Polônia. Eu, quando morava lá, não, e até depois, até recentemente, eu comprava um traje da região do Ovit feminino, e eu pagava lá R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo, completo feminino. O que aconteceu? Primeiro que houve uma desvalorização do real frente ao dólar, e obviamente que daí também uma valorização do zloty frente ao dólar. Então, antes o real era aqui, não, minto, o real era aqui e o zloty era aqui. Olha o Sim. que aconteceu nos últimos anos. O Aham. zloty vale muito mais que o real, então as coisas lá para nós ficaram extremamente caras. Então, quando eu vou comprar um traje feminino de Wallet, feminino, que eu pagava 1.500 no máximo 2, hoje nem tem como comprar, porque ele vai custar 8 mil um traje. Barbaridade. Assim, daí eu falo para os grupos dele, eu nem tenho quem forneça mais. As pessoas foram, sabe, alguns vão sumir e vão virar relíquia, não vai ter mais. Porque não tem quem faça o tear à mão, essas coisas todas, né? Sim, sim, A sim. Polônia a Polônia é um país moderníssimo, hoje tem que sair dessa visão folclórica do povo aqui, que a Polônia, não, que eu vou chegar lá, vou comer piroga em todo canto, vou cantar Chouadiewiec, que vai passar carão lá. O Sim. brasileiro adora passar vergonha lá, achando que vai ser assim, e não é. Entendeu? Mudou, Sim. mudou. Mudou. A Mudou. Polônia, desde 1989, vem num processo rápido de modificação. Ele se intensificou depois de 2004, com a Polônia entrando na União Europeia. Eu estava lá no dia na praça. E nós não entendíamos direito o que seria essa União Europeia. Hoje nós percebemos que a Polônia virou uma das economias mais pujantes da Europa, que nós não acreditávamos que seria, porque manteve os zloty, manteve a cadeia produtiva, manteve toda essa cadeia produtiva com mão de obra de qualidade devido ao alto nível educacional da Polônia. Muitos e muitas pessoas são mestres, doutoras e pós-doutoras. As pessoas falam 2 línguas, pelo menos, inglês e polonês e mais alguma. Então, existe um nível de atenção e vamos dizer, de atração de investimentos na Polônia muito grande. E aí, Polônia, as coisas que eram baratas vão se tornando mais caras porque as pessoas também estão ganhando mais. Sim, sim. É uma E para nós consequência. ficou difícil o traje típico, essas coisas, então. E o que nos salva são projetos que vêm da Polônia que é possível fazer e, de repente, receber um valor adequado. Pois é, pois é. Lorival, agora, eu gostaria assim muito que você fizesse uma fala aos nossos jovens. Uma visão tua com relação ao jovem, a busca, a conquista, a corrida ao futuro, algo assim voltado à nossa cultura, né? Todo o teu trabalho, tendo uma visão, uma bagagem já perfeita, né? Tua bagagem é muito boa mesmo. Inclusive, nós tínhamos jovens aí em Curitiba, né? No evento. Uhum. A Anabela e a Sabrina, eu acho, que estiveram lá com você. E a Verônica. Eu sei que vocês falam em especial para um público bastante regionalizado do Rio Grande do Sul. E há no Rio Grande do Sul um grupo de jovens maravilhoso, né? Eu considero que, assim, até um grupo de jovens melhor do que o meu que tem aqui no Paraná. Não que aqui seja ruim, eu digo que o meu aqui de Curitiba é especial, mas às vezes em algumas comunidades eles não são tão unidos, né? No Rio Grande do Sul existe. Então, o que eu diria, né? Primeiramente, se a gente quer ser alguma coisa, a gente tem que estudar na vida. Primeira coisa que eu digo é isso. Eu vou parar de estudar para trabalhar. Não dá para fazer assim. Hoje em dia, o governo brasileiro apoia de várias formas as pessoas. Tem agora o Pé de Meia, tem outros programas que as pessoas têm que aproveitar isso para investir no seu estudo. Bom, isso é aqui no Brasil. Segunda coisa, para os jovens de descendência polonesa, eu diria que existe a possibilidade dos estudos na Polônia. Tanto para faculdade como para pós-graduação. Eu
para garantir as coisas, eu aconselharia, conselho, né? A gente já sabe que às vezes não tem muito valor, mas aconselharia as pessoas primeiro a terminarem aqui no Brasil a faculdade, para depois ir para a Polônia fazer pós-graduação, mestrado, analisar bem a área para ver se esses diplomas serão reconhecidos no Brasil, mas aí já com a vida já resolvida no sentido de ter uma profissão já definida com a faculdade. O que eu vejo acontecer e volta um monte de gente, as pessoas saem do Brasil e vão fazer faculdade na Polônia, elas nem têm ideia da dificuldade da língua que é, quer dizer, deve ter, né? E daí é tudo muito difícil e muitas acabam desistindo e voltam para cá sem nenhuma coisa nem outra e nem falando polonês, porque ficam lá só falando inglês, ou ficam no grupo dos brasileiros fazendo fofoca à toa. E eu falo com toda certeza isso. Porque eu, Direto. né? E daí tem certas dificuldades, mas dá para ser mais fácil. Quer ir fazer faculdade, também dá, tem que ser uma pessoa bastante dedicada, porque o polonês, quando tem a semana de provas, ele não sai. Você olha nos prédios estudantis, são todas as luzes acesas depois das 11 da noite, tá todo mundo estudando. E o brasileiro como é que é? Não é via de regra, mas o brasileiro é mais largado. E daí acaba não dando certo as coisas. Então, por isso que eu sugiro que as pessoas vão para lá para fazer pós-graduação. Mas elas também podem ir para fazer a graduação, desde que tenham uma rotina de estudo bem bacana, bem legal, também vai dar certo. Depois disso, essa juventude pode voltar ao Brasil e atuar aqui no Brasil, dentro das causas polonesas, polônicas, polacas, o que quiserem dizer. Sim. Porque as pessoas voltam para cá, muitas vezes, e todo o dinheiro que o governo polonês investiu nelas é jogado no lixo. Porque acaba não atuando. Eu não estou falando para as pessoas. A pessoa pode vir aqui abrir um restaurante típico, que dá muito certo. As pessoas podem vir para cá abrir uma loja de algum artigo, ou uma loja de arte inspirada na cultura polonesa. Ela pode aprender lá, como tem na Polônia, muitas coisas vinculadas à informática, e no Brasil está precisando de pessoas boas aqui também. Trabalhar nisso não precisa de conhecer de coisa de polaco, pode ser de coisa que a gente aprenda lá, os estudos são maravilhosos. Pode fazer uma engenharia lá e vir ser um baita do engenheiro aqui. Não é só investir na sociedade polonesa, vir e realmente cumprir. Então, tudo isso dá para fazer. Pode casar com um polaco bonito lá, cheiroso. Uma Desculpa, polaca o também, né? esposo está chegando, que daí a É, polícia anunciou. Pode vir para cá, enfim, tudo isso pode, mas que seja com algum retorno, tanto para a Polônia como para o Brasil, dessa juventude. Então, eu acho muito sério. Pode vir para cá e investir na sua parte cultural no grupo folclórico, por que não? Tudo isso faz sim. bem às pessoas. O governo polonês não pode reclamar de mim, porque eu fiz tudo isso. E os meus que têm ido para lá e têm voltado, os outros ficaram, então eu sempre falo isso, né? Tem muita gente do Viço que foi, muitos. Está indo agora mais um que vai ser dançarino do Chulonsky, mais um. Sim, nós conhecemos. É Nós um chegamos a bonitinho, conhecer. É. né? E agora, teve aqui recentemente, umas questão de 2 semanas atrás, um encontro que o consulado organizou com as universidades polonesas, que oferecem bolsas de estudo através do governo. Meu Deus do céu, foram uns 14 mil lá. Eu tô com medo de ano que vem ir todo mundo embora e me deixar sozinho. Mas é porque eles estão seguindo a rota do chefe, que eu fiz, que outros fizeram depois. E a gente Sim. não pode proibir, eles têm que ser felizes na vida, né? A minha filha Exatamente. a mais nova. Também Ah, não vai o, demorar muito. o papai vai chorar, né, pai? Coruja? Não? Mas eu acho que se isso acontecer, vai ser de orgulho. É, que bom, né? Que bom. A gente cria os filhos pro mundo, né? Sempre dizem assim, então, que busquem os seus destinos para melhor. Acho que a melhor coisa que a juventude polonesa pode fazer, se eles forem estudar, morar na Polônia, que o país permite isso, é aprender bem o polonês. Mas Exato. se a pessoa chegar lá e já aprender bem o polonês, não precisa falar perfeito, que jamais a gente vai falar perfeito, mas se aprender bem o polonês, já vai ser um investimento do governo polonês maravilhoso. E hoje em dia, uma bolsa de estudo, eu não sei, mas eu acho que é uns 2.000, mais de 2.000 reais. Para manutenção básica lá dá. Claro, claro. Né? Sim, sim. As pessoas ficam no Brasil pagando faculdade, 3, 4 mil aí por mês, e lá tem estudo gratuito com bolsa ainda recebendo. Qual é a vantagem disso? Total. Sim, sim. Lorival, gostaria de saber de você quando nós teremos você aqui em Guarani das Missões,
nos visitando. E como fazer para levar o Grupo Visua? É através de projetos que eles vêm em municípios se apresentarem? Como funciona essa questão? Nós já estivemos em Guarani das Missões, muito tempo atrás, acho que 2 vezes. E faz tempo que a gente não vai e estamos com saudade. Ano passado, nós fomos para Porto Alegre e fomos para Bento Gonçalves, do outro lado, eu Sim. sei. Mas fomos depois de muito tempo. Nossa, o pessoal ficou, né, muito feliz da gente ter ido. E, recentemente, eu recebi um convite do Vinícius Friedrichshaewski para Sim, ó, fazer, meu parente, viu, Vinícius? Ó, Vini. Ah, e fizemos um projeto, quer dizer, ele deu entrada num projeto, nós fizemos um orçamento, para o grupo, quem sabe, estar na PaulFest, quando é maio? é maio, maio. Aham. Quem sabe nós estaremos aí, mas, e daí a senhora falou, é por projeto? Isso pode ser por projeto, porque sabe que hoje o que custa mais é o ônibus, né? Sim, sim. É para a gente se deslocar. Então, foi feito um projeto assim. Existe, logicamente, a possibilidade do apoio financeiro de alguma empresa para bancar o ônibus, a estadia da rapaziada. Nós fazemos 1, 2 espetáculos, não tem problema. Nós temos uma possibilidade bastante ampla de espetáculo, de meia hora, de 45, de 1 hora, de 1 hora e meia. Né? Isso aí depende de quem vai contratar e o que quer, a gente faz. Então, gostaríamos de ir mais, só que nós sabemos esses custos, em especial de transporte e estadia. Estadia, se nos arrumar um alojamento, nós levamos colchonete, jovem gosta disso. Então, a gente está à disposição sempre, né? Vou pedir para vocês seguirem o Grupo Folclórico Visla no @Grupo Visla, Visla, WISLA, no Instagram ou no Facebook, em especial no Instagram, e ficar por dentro de tudo que a gente faz. Então, assim, nós tivemos tanto espetáculo esse ano, que eu já nem sei quantos. Fomos para Polônia também, fomos o único grupo lá no Polônia Camp, Aham. em Varsóvia, e as coisas foram tantos esse ano que a gente acabou recusando algumas apresentações, infelizmente. Mas ano que vem a agenda está aberta e quem quiser entrar em contato com a gente, escreve, né? Ou procura lá também no Instagram, @folklorilori, folklorilori. No Instagram também vai achar a gente. E escreve para a gente, nós vamos ver a possibilidade e com o maior prazer. A gente vai não só para Guarani, mas qualquer cidade da região aí, para nós é um grande prazer. É, para nós vai ser uma Nós honra, temos né? 40 espetáculos esse ano, é muita coisa. É Quantas bastante. semanas tem um ano? Veja isso, a gente tem que ensaiar ainda muito. Nós fazemos festa agora sábado, tem Halloween lá no grupo, já virou tradicional. Daí no dia 13 nós temos lá também 13 evento do consulado sobre a independência da Polônia. Dia 18 a gente também vai receber o grupo Maris de Varsóvia. Enfim, daí dia 30 de dezembro, nós estaremos recebendo um grupo da Lituânia que nós estamos trazendo, que eu estou trazendo. Ah, não, Aham. 30 de novembro, a mulher já corrigiu ali. 30 de novembro, Aham. perdão. Um grupo da Lituânia, um grupo polonês da Lituânia maravilhoso chamado Pérola. E daí vai fazer uma rota aqui no Paraná, que é mais barato, né? Sim, mais próximo. sim, Vai fazer várias sim. apresentações. Então, o tempo todo a gente tem. E nós vamos com um espetáculo certamente até 20 de dezembro. Daí a gente dá uma parada, volta em fevereiro. Antes do carnaval, 1º de fevereiro já está ensaiando, nós temos um espetáculo numa festa italiana todo ano, que a gente começa o ano, normalmente é 1º de fevereiro, nessa época aí, que já é tradicional curtir uma festa italiana, eles nos convidam e nós vamos, e iniciamos o processo, todo do ano, né? Nossa, movimentado, né? Bastante movimentado. Mas isso dá ânimo, não é mesmo? Quando tu vê o resultado positivo. Quando não tem, você sabe que, olha, em 2013, eu nunca me esqueço disso. Foi 2012, 2013. Nós tínhamos um grupo maravilhoso também, tecnicamente muito bom. Nós não fizemos uma viagem em 12 e 13. Dada a crise que estava naquele momento, cultural, financeira. É incrível que a gente não conseguia, sabe? Mas aí as coisas foram melhorando, nós fomos nos organizando mais e também melhorando a parte da internet e mostrando quem nós somos de verdade, o tamanho do trabalho. Tem outros que trabalham muito bem também,
E eu quero que eles trabalhem cada vez melhor e a gente não se incomoda com isso. Nós queremos que todos os grupos poloneses sejam maiores, maravilhosos. E quem fala que o Grupo Vício é isso, que fulano é aquilo, isso aí é uma bobagem, porque, na verdade, nós queremos que todos sejam fortes e belíssimos. E o meu trabalho, eu dou curso, agora, recentemente não dei por falta de tempo, mas para vários grupos, né? Para vários grupos para melhorar a qualidade, o conhecimento, e representar melhor, né? Representar melhor. Sim, sim. Lorival, quero agradecer imensamente pela honra que nos destes com a tua presença, mesmo que virtual, em Guarani das Missões, toda a região. E também a gente sabe que tem muitos poloneses que gostam de ouvir através do Facebook, porque o Facebook atinge inclusive a Polônia, né? E nós temos lá pessoas também que gostam de acompanhar as redes sociais nossas, até por nós falarmos um pouquinho atravessado polonês, né? Então eles gostam de acompanhar para dar risada, né? Mas é assim mesmo. Desejo a você um ótimo trabalho, continue sendo essa pessoa especial que busca trazer sempre novidades e respeita a cultura polonesa em todos os cantos lá do Paraná e, por que não dizer, aqui do Brasil, não é mesmo, Lorival? Não, obrigado. Eu quero deixar um abraço aqui, certamente em nome do Senado da República da Polônia, da ministra Kidawa Błońska, porque a gente conversa volta e meia, e ela tem muito interesse em vir para o Brasil, quem sabe um dia ela virá. E assim, nós não vamos esquecer de vocês, é isso que eles me dizem o tempo todo. E eu acho que tudo isso, eu expliquei para vocês aquele dia, vai passar essa minha fase, vai entrar outra pessoa, e que entre uma pessoa maravilhosa um dia, que faça um trabalho bacana, melhor do que o meu, melhor do que o dos outros, que seja sempre melhor, não tenho problema com isso não. E também deixar um abraço do Grupo Vício, procurem lá no Instagram, acessem, sigam, nos ajuda isso. Deixar um abraço da Sociedade Pilsudski, que a senhora viu, é linda, não é linda? Não é linda, minha filha? É um mimo, é um mimo. É muito linda, sim. Todo mundo ali para cuidar e pensar, foi construído com as nossas mãos, sabe? Sim. Então, deixo um abraço também de todos os curitibanos para vocês. E assim, estou à disposição, folk.lore@hotmail.com. Muito bem. Fiquem com Deus lá. Dá um abraço para sua família, um abraço a todos lá do folclore, né? Do Vício. E na próxima eu vou aprender a dançar também, tá? Opa, e lembrando que os projetos, a inscrição de projetos para ano que vem, para receber recursos do governo da Polônia, na página Stowarzyszenia Wspólnota Polska, eles podem ser inseridos até 31 de outubro. Ou seja, está chegando o prazo. E aí as pessoas podem, tendo estatuto, tendo ata de eleição constituída e tendo uma conta bancária em nome da instituição, pode fazer os projetos e pode receber dinheiro, pode, né? Para traje, para melhorar a sociedade, para eventos culturais, tudo isso é possível fazer e, quem sabe, receber uma verba da ajuda do governo polonês, e também a minha função dizer que isso é possível, né? Então, obrigado, desculpe me alongar, e estou com saudade já, logo a gente vai se ver, se Deus quiser. Amém, amém. Muito obrigada mais uma Eu vez. um vídeo de você dançando lá, tá? Tá bom, então. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês, queridos ouvintes, que estiveram conosco até agora. Bardzo dziękujemy na wszystkich. E olha só quanta coisa, quanto conhecimento. Como é maravilhoso conversar com pessoas que têm realmente o que nos passar de bom, é claro. E principalmente a valorização da cultura polonesa aqui no Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Bardzo dziękujemy.